Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre resignação, resiliência e espiritismo. Nós somos o grupo espiritualista A Caminho da Luz. Eu queria falar com vocês, inicialmente, sobre o que é resignação. A resignação, ou ainda a aceitação na espiritualidade, na conscientização e na psicologia humana, geralmente se refere a experienciar uma situação sem a intenção de mudá-la. A aceitação não exige que a mudança seja possível ou mesmo concebível, nem necessita que a situação seja desejada ou aprovada por aqueles que a aceitam. Então, aceitar e esse motivo da resignação vai depender de si mesmo pela resignação. A aceitação vai fazer com que seja proveitoso para si o seu sofrimento, a fim de não perder o fruto pelas suas queixas, uma vez que, se perder a oportunidade, vai ter que começar tudo outra vez. Então, no capítulo 976 do Livro dos Espíritos, eles falam assim: o espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição, e nesse caso, que fica sendo a felicidade deles ser assim tão turbada. Então, não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem a mão. Assim, essa ocupação que lhes proporciona o gozo quando eles são bem-sucedidos. Isso se concebe de parte dos espíritos estranhos ou indiferentes? Pergunta mais uma vez. Mas o espetáculo da tristeza e do sofrimento daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Bem, se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que eles são úteis para o vosso progresso, se suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda, do que com os sofrimentos considerados em si mesmos, que são todos sofrimentos passageiros. Então, pela definição da Wikipédia, a resignação é frequentemente aconselhada quando uma situação é tanto ruim quanto imutável, ou quando a mudança só é possível a um preço muito alto ou a um risco muito alto. Então, as noções de aceitação são proeminentes em muitas fés e práticas de meditação. Por exemplo, a primeira nobre verdade do budismo é de que a vida é sofrimento. E isso convida as pessoas a aceitarem que o sofrimento é uma parte natural da vida, que faz parte. E a gente tem que passar pelo sofrimento, e quem não passou pelo sofrimento, talvez, no ponto de vista deles, não tenha sofrido, não tenha sido bastante. Então, esse significado complica o ensinamento, porque se a resignação é somente aceitação sem expectativa de mudança, ou mesmo aceitação pura e simples, fica muito mais fácil a derrapagem na acomodação, na inércia e na zona de conforto. Então fica assim: eu aceito tudo que me vem de sofrimento, de dor, e eu não posso fazer nada para mudar. Então, assim, é só dizer que Deus quer assim e nada pode mudar? Será que é só isso? Se muitos dos nossos problemas não podem ser mudados nessa existência, nós podemos mudar a forma de enfrentá-los e aliviar o sofrimento. Então, a atitude, o pensamento, a coragem e a forma que a gente enfrenta o sofrimento é que vai fazer toda a diferença, não a gente ficar se lamuriando e se aborrecendo e sofrendo e fazendo todo mundo que está à nossa volta sofrer também. A gente passa pela dor sem lamentação ou sem reclamação constante. E essa atitude, muitas vezes, de reclamação, fica mais responsável pela dor que as pessoas passam. Então a gente fazemos o problema ou a dor parecerem maiores do que realmente são quando a gente reclama muito. No que diz respeito à citação budista, a vida é sofrimento, é válido ressaltar que este sofrer significa
passar por, eu preciso passar pelo sofrimento e sofrer uma situação de dor, mas não recebe também uma conotação de lamentação e de desesperança. Significa que eu tenho que ter uma atitude de enfrentamento junto a esse problema pelo qual eu tenho que passar. Então, a Terra, por ser um mundo de provas e expiações, obviamente não é um paraíso de delícias. Todo mundo passa pelo seu pedacinho, né? Todo mundo tem que cumprir a sua missão. Estamos aqui para evoluir. A dor, nesse caso, quase sempre transforma-se no impulso evolutivo necessário à nossa caminhada, atrelada à lei da ação e reação. Ela nos convida ao reajuste, ao resgate dos nossos débitos anteriores e dos nossos débitos atuais. Então, sempre eu vou estar aqui passando por esse processo todinho para me tornar uma pessoa melhor, para me tornar um ser mais evoluído. A dor pode vir atrelada ao campo das causas e efeitos. O sofrimento é opcional. Então, não sofrer no sentido de não ficar se lamentando, não se desesperar, equivalendo a dizer não perder a esperança. Isso não nos retira o cadinho da dor, mas sublima os nossos sentimentos em relação ao fato da dor que a gente está passando. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando considera ainda mais longo. Do mais reclama, maior fica o sofrimento. Aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto no infinito, compreendendo a sua brevidade e sabendo que esse momento penoso vai passar bem depressa. A resignação é dor sem sofrimento, momento em que o indivíduo, ante a imortalidade da alma, compreende que tudo faz parte de um processo. Jesus disse assim: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Jesus, então, nesse momento, indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento, como um prelúdio de cura. Então, a gente agradece aquele momento que está passando e segue sabendo que isso vai ser uma cura espiritual. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. Então, junto com a resignação, vem a resiliência. Se a resignação é a aceitação, a resiliência é a propriedade que alguns materiais que mostram a sua capacidade de retornar o seu estado original após sofrer grande pressão. Então, a resiliência do ser humano é você conseguir passar pela dor, se sair fortalecido e sair de pé para encarar a sua saga, a sua vida por aqui por mais algum tempo. Assim seriam as pessoas com alto grau de resiliência, teriam capacidade de encarar as adversidades como oportunidade de mostrar e aprimorar sua competência com entusiasmo. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor dissesse assim: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, darei quitação do resto e ficarás livre. Se não, vou perseguir-te até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte da mesma? Claro. E em vez de ficar se queixando do credor que ele não ia ficar muito mais agradecido? Com certeza. Então, o grande segredo de tudo é a fé. A fé humana em si mesmo, que gera autoconfiança, e a fé no Criador, a fé em Deus, a fé no poder superior, que é a certeza absoluta de que a gente não está sozinho, de que tudo passa e que nossas dores logo chegarão ao fim. A fé é a certeza de que o futuro nos reserva algo melhor. É a certeza. Então, fé, ninguém questiona, ninguém duvida, ninguém fica perguntando se tem uma razão. Não, eu tenho uma fé, é porque eu acredito. É a visão na vida futura que glorifica os dias na terra de tantas provas e expiações. É a visão mais além que modifica o nosso comportamento diante das dores e das aflições.
A fé, no fim, transforma tudo o que está à nossa volta, porque a gente acredita. Somos, portanto, os artífices da nossa evolução espiritual e escultores de nós mesmos, sendo o cinzel da vontade a ferramenta que vai talhar as pedras que nos cobrem e dificultam a nossa existência. Remover os entulhos do passado para então, depois de lapidados e polidos, a gente apresentar uma nova face diante do Criador. E como disse o apóstolo Paulo, ele chegou e disse assim: eu já não sei se vivo no Cristo ou se é Cristo que vive em mim. Que é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, como um choque, um estresse ou outras adversidades qualquer que pode acontecer na vida de qualquer um, sem entrar em surto psicológico. Essas conquistas propiciam forças na pessoa para enfrentar as adversidades. É a definição, mais uma vez, da Wikipédia. A resiliência é uma combinação de fatores que propiciam ao ser humano condições para enfrentar e superar problemas e adversidades. Então, eu queria depois passar para vocês um videozinho que mostra como é a resiliência de uma esponja. A esponja, você aperta, amassa, 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 deixa tudo cair em cima dela, mas quando você volta, solta ou lava a esponja, ela volta à sua forma natural. Assim é a definição da resiliência e a resiliência que está dentro de cada um de nós. Como a gente suporta tanta dor, tanto sofrimento e no final sai ali acrescido de uma experiência e mais fortalecido por ela. A resiliência se configura quando, diante dos problemas e das pressões e dos traumas, a gente consegue superar todos os obstáculos, dando a volta por cima. É a capacidade de organizar, avaliar e retomar o nosso caminho com a percepção, porém, da dor como fonte de crescimento e não fonte de sofrimento. O que faz, então, a gente se sentir resignado ou resiliente? Então, suportar grandes dramas da vida, passar por situações problemáticas constantemente, mesmo assim, manter um olhar de paz e tranquilidade e superar os obstáculos que a vida coloca na nossa frente e dessa forma a gente acabar superando a nós mesmos. E, como diz o poeta, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Essa frase é de Carlos Drummond de Andrade. Joana de Ângeles diz assim: o homem faz um exame do seu sofrimento e passa pelas experiências que necessita para evoluir. São experiências que podem vir carregadas de sofrimento intenso. Tem gente que passa uma vida inteira e você fala assim: meu Deus, como essa pessoa sofreu a vida toda. E a forma de lidar com a dor vai variar de indivíduo para indivíduo. A sensibilidade à dor depende do grau da evolução do ser e do seu nível de consciência. À medida que o homem progride, ele sai do mecanismo dos fenômenos e adquire a responsabilidade como decorrência da conscientização da sua realidade. Muito obrigada pela atenção e eu gostaria de me colocar à disposição para que possa esclarecer ou criar algum debate com vocês. Tudo de bom.